Olá, bem-vindos à quinta aula, ao quinto vídeo do mini curso de Introdução à Filosofia Clínica. Hoje nós vamos falar aqui, vou falar para vocês sobre os eixos da metodologia, da técnica da filosofia clínica, falar especificamente sobre eles de uma forma resumida, o que eles são e para que servem, como funcionam na terapia da filosofia clínica. Então, vou começar a compartilhar com vocês agora a apresentação e vamos iniciar, então, mais essa aula, mais esse vídeo sobre os exames categoriais, a estrutura de pensamento e os submodos em filosofia clínica. Muito bem, esse vai ser o conteúdo de nossa aula, nossa apresentação nesse vídeo hoje. Aqui está a metodologia, nos eixos fundamentais da metodologia da filosofia clínica, e vamos falar então agora sobre cada um deles. Exames categoriais é o primeiro eixo da filosofia clínica. Já vimos anteriormente que ele serve para uma definição aproximada do horizonte existencial da pessoa que está ali conversando com a gente, seja o partilhante ou a partilhante. Vou falar aqui de forma analítica, separada dos eixos, mas na verdade, né, a terapia acontece toda ao mesmo tempo. Mas aqui os eixos, no eixo primeiro da metodologia estão os exames categoriais, que é quando a pessoa traz fundamentalmente o assunto imediato. O que é o assunto imediato? É a questão fundamental que levou essa pessoa à terapia. É aquele assunto, aquela questão que faz com que a pessoa procure um terapeuta e ela comece a contar a partir desse assunto a questão que trouxe ela, seja ela qual for. Seja uma questão de relacionamento, de trabalho, existencial, de pensamento, de mudanças, de buscas positivas também. Não vamos transformar, né? Eu sempre falo isso na formação, não vamos transformar o momento da terapia num muro de lamentações. O que eu vou falar para o meu terapeuta de problema hoje, né? Tá tudo bem na semana? Não, falar sobre o que estar bem também é bom. É fundamental quando a semana, quando o momento existencial está bom, nós narrarmos o que é esse estar bem para a terapia, para a gente compreender quais são, qual é a configuração interna que faça com que estejamos bem, porque estar bem não é um fruto do acaso, também é uma prática existencial. E às vezes só lembramos de ir à terapia quando temos problemas, né? Mas dá para ir à terapia para melhorar, né? Então, tem, por exemplo, atletas do alto rendimento que vêm à terapia para buscas, né? Querem melhorar a sua condição atlética, de ranking, de desempenho. Então, vem a terapia para melhorar, não é para fazer da terapia um muro de lamentações. Mas seja qual for aí o assunto imediato, a partir dele vai surgir aí uma questão. E a gente vai ouvir esse assunto imediato, com todo interesse, né, com toda a atenção, e na medida que a pessoa finaliza de falar sobre, essa é a questão que eu tenho para trazer para a terapia, ela pode, né, mencionar que falou tudo o que tinha que falar. A partir daí, nós vamos pedir para que ela fale, então, um pouco sobre a sua história de vida, ou sobre a história desse assunto. Por quê? Porque a filosofia clínica ela é fundamentalmente historicista. Em que sentido? Nós temos a noção de que as questões não surgem do nada, geração espontânea, do vácuo. Então, essa questão que hoje é premente, que hoje é uma questão a ser levada terapeuticamente, ela tem uma história. Ela pode ter nascido até na semana passada, não tem problema, mas ela tem uma história. Ela não nasceu do nada. E para compreendermos, circunstanciar esse assunto imediato, para compreender de onde ele veio, quais as estruturas que estão acompanhando ele, quais as categorias que estão acompanhando ele, precisamos ouvir a história
dessa questão. Então, se a pessoa vem lá trazer um problema de relacionamento afetivo, casamento, a gente pergunta, mas conte mais a respeito dessa história, desse relacionamento quando começou, ou conte a sua história a partir dos relacionamentos afetivos que você teve, desde que você lembre, desde o primeiro. Nós precisamos, a filosofia clínica precisa ouvir a historicidade das questões. E dentro dessa historicidade, a pessoa vai falar as circunstâncias relevantes dessa historicidade. Então, nós temos que prestar atenção às circunstâncias relevantes que a pessoa trouxe. Como é que eu sei que é relevante? Porque eu sei qual é o assunto imediato. O assunto imediato é aquilo que ilumina o nosso caminhar terapêutico, a nossa estrada terapêutica. Todas as nossas ações terapêuticas têm a ver, nossas intervenções têm a ver com o assunto que a pessoa trouxe. Okay? Então, a gente vai ver a história do assunto e as circunstâncias relevantes daquele assunto. A partir desse momento, onde a pessoa começa a contar a historicidade, as circunstâncias relevantes desse assunto, começam a aparecer as três categorias restantes: o lugar, o tempo e a relação. Pode aparecer lugar como fundamental, pode aparecer tempo, pode aparecer relação, pode aparecer dois, pode aparecer três, pode aparecer um. Né? Quais são, de forma resumida, como é que eu reconheço que essas categorias apareçam? Bom, lugar é a relação que a pessoa tem com os lugares físicos que ela vai narrar durante a sua historicidade. Ela pode contar a sua historicidade através de lugares. Eu nasci em tal lugar, nesse lugar eu me sentia assim, eu fazia aquelas coisas. Aí eu me mudei para um outro lugar, fui para outra cidade, lá tive outras relações de relações pessoais, de trabalho, o lugar me trazia essas sensações. A pessoa vai contar a sua historicidade fazendo a relação do lugar físico com aquilo que estrutura as suas questões internas. Tem pessoas que fundamentalmente precisam se orientar, se estruturar internamente através dos lugares externos. Então, quando aconteceu, por exemplo, a pandemia, ela mexeu muito na categoria lugar, porque as pessoas que estavam acostumadas a sair do seu lugar casa, para o lugar trabalho, lugar happy hour, lugar clube, lugar praça, pararam, ficaram só com um lugar para viver, um lugar físico. E muitas das pessoas, elas se estruturavam internamente através da relação com esses lugares externos. Uma vez isso sendo limitado, bagunçou internamente a sua organização interna. Tem pessoas que precisam da relação do lugar externo para o seu lugar interno estar organizado também. No entanto, o lugar também pode ser considerado uma relação a partir do seu lugar existencial interno, que independe do lugar externo ou faz o lugar externo a partir do interno. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo em aula, aqui no o nosso poetinha gaúcho, Mário Quintana, a sua história de vida se mudou bastante, desde o interior de onde ele morou, até os seus 80 e tantos anos, onde ele morou no hotel em Porto Alegre, Majestic, lá faleceu. E hoje lá é um centro de cultura Mário Quintana maravilhoso, o Hotel Majestic, em homenagem a ele. Perguntaram lá, seus 80 e tantos anos, numa entrevista, eu acho que era aniversário dele, e uma rede de televisão aqui foi fazer uma entrevista com ele e perguntou para ele: mas Mário Quintana, fala para nós, nessa sua história, como é ter se mudado tanto, né? Você nasceu aqui, morou lá, foi para cá. Como é que é ter se mudado tantos lugares na sua vida? Como é que foi isso para você? E ele disse: Eu nunca me mudei, meu lugar é aqui, ó. Ele apontou para dentro. Né? Então, ali é um exemplo de que o lugar externo não definia a sua estrutura interna, ou não era principal fonte de organização. Era ao contrário, se ele tivesse internamente organizado, independente do lugar externo, ele estaria em casa. Então, o lugar é isso, é a relação que a pessoa vai contando do lugar interno com o seu lugar externo e qual que é essa relação, né? Em que sentido? Mais lugar externo para o interno, mais interno para o externo, né?
É a mesma coisa com o tempo. Tempo é a relação que a pessoa vai contar a partir do tempo cronológico, do tempo do relógio, dos compromissos, das agendas, que também bagunçou muito na pandemia. Muitas pessoas estruturavam seu tempo interno a partir do horário da agenda, 8 horas estou aqui, 9 horas estou lá, segunda-feira estou aqui, fim de semana eu faço isso, né? Esse ano aqui, no outro ano, né? Muitos perderam a noção do tempo na pandemia, porque perderam a referência temporal que vinha pelo relógio, que vinha pelo tempo externo, pelos compromissos, pela agenda. Bagunçou completamente internamente agora um tempo de 24 horas no mesmo lugar e que não diferencia tempo. Pessoas que se organizavam internamente através da relação com o tempo objetivo, digamos assim, do relógio do compromisso, tiveram muita dificuldade de reorganização, né? Então, o tempo também, a pessoa vai contar para nós como é que ela se relaciona com o tempo, né? Pode falar por datas, pode falar por horas, por anos, pela relação do tempo rápido, lento, e também com o seu tempo subjetivo, né? Independente do tempo externo, as pessoas têm o seu tempo interno. Eu lembro de um professor de filosofia na minha graduação, que ele dizia que a vida dele não era pautada pelo calendário, nem pelas horas, nem a hora de trabalho, de aula. Ele tinha o tempo dele, ele fazia as coisas no tempo dele, né? Então, ele até tinha, claro, obviamente, relações com o tempo externo, mas o tempo interno dele era a referência principal. Então, essa é a relação do tempo que vai aparecer na narrativa, né, do assunto imediato e da historicidade das circunstâncias do assunto imediato. E a outra categoria é a relação. E é uma categoria também ampla, né? A relação é isso, como a pessoa se relaciona tanto com o lugar, quanto com o tempo, quanto com as coisas, com as ideias, com as pessoas, com os objetos, com os animais, todo tipo de relação. A pessoa pode contar a sua historicidade através das relações, né? Minha relação com aquele lugar, depois a relação com aquelas pessoas, minha relação com a questão histórica da cidade, minha relação com as ideias filosóficas, ou seja, o que for. A pessoa vai contar o seu assunto imediato, a historicidade, as circunstâncias relevantes desse assunto imediato, e a partir daí podem aparecer, não é que tenha que aparecer, podem aparecer, nós vamos ficar prestando atenção para o que aparece, essas grandes categorias, lugar, tempo e relação. Muito importante deixar dito aqui que é necessário um assunto imediato para ter terapia na filosofia clínica. Se a pessoa ficar quieta, se ela dormir 5 sessões seguidas, bom dia, e dorme, nós não temos o que fazer, porque nós não interpretamos nem linguagem corporal, nem silêncio, nem nada. A pessoa precisa falar, se expressar, seja através da fala, do escrito. O professor Hélio Strasburg, uma vez contava em aula que ele tinha um partilhante que ficava em silêncio e depois ali ele mandava um e-mail. E no e-mail ele fazia terapia, até o momento que ele conseguiu expressar isso no próprio momento terapêutico. Mas se a pessoa não falar nada, não vai aparecer assunto imediato, não vai aparecer circunstância, historicidade, lugar, tempo e relação. Tudo depende de ter um assunto imediato, de ter uma narrativa, uma expressividade, seja como for, mas não podemos interpretar. Se a pessoa nos falar por desenhos, a própria pessoa vai ter que nos traduzir o que ela está querendo dizer. Então, é fundamental que haja um assunto imediato. Sigamos, então. Mas, olha só, ali estão as categorias, elas vão aparecendo a partir da narrativa, mas qual é a postura? Qual é a técnica que o filósofo ou a filósofa clínica vão usar nesse momento inicial da terapia, onde a pessoa está trazendo suas questões, uma ou duas, três questões, os assuntos imediatos, contando ali a sua historicidade, suas circunstâncias. Qual é a postura, qual é a técnica que o filósofo clínico vai ter? Bom, primeira coisa
é o filósofo clínico ter um agendamento mínimo. Agendamento aqui na filosofia clínica é uma palavra técnica que a gente pode traduzir aqui por influências. Influência, né? Tá tranquilo traduzir por influência. Ou por intervenção, né? Então, a postura do filósofo clínico é ter uma influência mínima, é um agendamento mínimo na narrativa do partilhante ou da partilhante. Influência mínima aqui é a partir lá da fenomenologia, né? Então, é botar entre parênteses, deixar para trás todos os meus prejuízos do meu ser, enquanto pessoa do mundo da vida, da orientação natural. Não vou julgar, não vou normatizar, não vou interpretar, não vou querer saber o que está querendo dizer. Eu vou ouvir. Né? E esse agendamento mínimo também tem a ver com expressões, cuidado com as expressões. Né? Então, porque isso já pode influenciar, a pessoa pode começar a se influenciar pelas nossas expressões e mudar o conteúdo da sua narrativa ou o caminho dela. Então, nós fazemos um agendamento mínimo, nós influenciamos minimamente. Não é zero, né? Não tem como, porque a nossa expressão, o nosso papel social de terapeuta já influencia culturalmente, a pessoa nos chama de doutor, acha que a gente vai falar está sempre certo, temos um patamar de epistemológico melhor do que ele sobre o ser humano. Nada disso é verdade na filosofia clínica. Porém, no entanto, a pessoa já pode chegar influenciada por essa perspectiva terapêutica quando entram para fazer terapia com a gente. Nossa roupa, o lugar que estamos, tudo isso já são algumas influências que podem ter frente ao partilhante ou à partilhante. Mas, fundamentalmente, na nossa fala, o agendamento mínimo é fazer perguntas para que a pessoa fale mais. Fale mais sobre isso, continue do que você estava falando. Então, a gente vai incentivar que a pessoa fale mais. Por quê? Porque nós temos partido do princípio que nada sabemos sobre aquele que está ali na nossa frente agora. Então, nós temos que ter a humildade de perguntar para conhecer mais sobre aquele mundo, sobre suas práticas, sobre sua história. Mais que a pessoa fale bastante, sempre podemos perguntar algumas coisas a mais para que a pessoa nos dê mais informações. Exames categoriais, somos caçadores de informações. Quanto mais informações tivermos, melhor. Por quê? Porque não sabemos nada sobre aquele mundo. Quanto mais soubermos, a partir do discurso em primeira pessoa daquela própria pessoa, melhor para nós. Então, nossa primeira fundamental postura técnica de escuta e de intervenção é agendamento, intervenção mínima, influência mínima. Nossa segunda postura, não é segunda, é tudo junto, né? Mas vamos lá, vamos analiticamente separando, é o dado literal. O dado literal tem a ver com a escuta, né? E essa escuta, ela é fenomenológica. Em que sentido? Nós escutamos aquilo que aparece na narrativa. Como que escutamos? De forma literal. A pessoa fala aquilo e a gente aceita aquilo que ela está dizendo com seu significado e sentido trazidos por ela. Não interpretamos, não procuramos o que está por trás, no inconsciente que não existe, na filosofia clínica, nada. A gente ouve literalmente. Mas, Fernando, quando tem palavras, expressões que são literais para a pessoa, mas nós não entendemos, como, por exemplo, eu vim aqui porque eu estou num relacionamento tóxico. A gente continua ouvindo, a gente não tem ideia do que é para esta pessoa um relacionamento tóxico, mas foi isso que ela falou. Se a gente continuar ouvindo, pode ser que ela vá dizendo o que é para ela, quais características desse relacionamento que ela chama de tóxico, e a gente não precisa perguntar nada, vamos compreendendo o que ela quer dizer com isso. Se ela falar isso e falar o assunto e não deixar claro para nós o que é um relacionamento tóxico, nós podemos perguntar, quando ela, né, parar de falar, tomar uma água, respirar. Por favor, me explique melhor o que é para você um relacionamento tóxico.
Por que isso? Porque nós precisamos do dado literal em primeira pessoa. Não podemos interpretar. Ah, eu já sei o que é. Não, não sei. Em princípio, nós somos aqui muito socráticos, só sabemos que nada sabemos. Nesse momento é um momento de perguntas, de pedir para que explique mais uma frase, para que explique mais uma palavra, que para ela pode ter um sentido muito claro, mas para nós não. Essa é a parte da analítica da linguagem, lembramos lá, né, da postura do ser terapeuta, é compreender os jogos de linguagem a partir dos sentidos e significados da própria pessoa. Para isso, temos que ouvir literalmente o que ela diz. Mas se a pessoa, como nós somos caçadores de informação aqui, porque não sabemos nada, precisamos saber o mais possível sobre o mundo do outro, uma ação terapêutica, uma influência que vamos ter, que podemos ter na narrativa do partilhante da partilhante, ou seja, nós vamos intervir, vamos fazer um agendamento mínimo, é pedirmos para a pessoa, às vezes, mais informações sobre certa parte da historicidade ou da circunstância. Então, a gente pede uma divisão. A pessoa contou a coisa de forma muito rápida, muito ansiosa, ou então fala realmente muito pouco. A gente tem poucas informações, nesse momento temos que ter o mais possível. Podemos pedir uma divisão. Então, eu estou contando aqui para vocês que antes de gravar o vídeo, eu estava na rua, vindo do mercado, cheguei aqui, sentei e vim gravar este vídeo para a aula. Vocês podem perguntar, mas Fernando, entre você sair do mercado e chegar até a sua casa para gravar o vídeo, me conte o que aconteceu aí. Pronto, vocês fizeram uma divisão na minha historicidade, uma divisão no meu tempo histórico, que eu contei para vocês, e a partir de agora eu vou dar mais informações. Ah, na verdade é que antes de eu sair do mercado para vir para cá, eu aproveitei para passar ali na farmácia para pegar algumas coisas que eu estava precisando em casa, essas coisas de pasta de dente, fio dental, então vim para casa. Pronto, já dei uma informação a mais que eu não tinha dado antes, porque o terapeuta perguntou, interviu, fez um agendamento mínimo e pediu mais informações. Por que mínimo? Porque eles não está julgando, não está direcionando completamente o que eu tenho que falar, só pediu uma divisão. Naquela divisão eu falo o que eu quiser dali. Ele direcionou a minha atenção para uma divisão. Isso é uma influência, mas é mínima. Por quê? Porque ela é neutra. Ela não traz aí nenhuma, não carrega aí nenhum juízo de valor, de norma, de tem que ser assim. Eu posso recusar a falar. O participante pode dizer, ah, não vou falar, vou continuar falando a partir daqui. Ok. Mas a gente tentou mais informações. Então, a divisão aqui serve para a gente conseguir mais informações, né? Nesse momento no qual estamos conhecendo o a partilhante. E essa divisão é feita somente depois que a pessoa falar a sua historicidade, ou parte dela, ou sua questão, ou parte dela. Okay? Então, aqui tem basicamente, tem outras, né? Na formação completa vemos isso de forma mais ampla, mas basicamente aqui é o como, qual é a nossa postura terapêutica, nossas técnicas, quando a gente está ouvindo a pessoa no seu assunto imediato, na sua historicidade, circunstância, nos exames categoriais, que são os primeiros momentos terapêuticos que a pessoa chega, conta a sua historicidade e tudo mais. Muito bem, passemos agora, então, à parte fundamental da terapeuta, do terapeuta da filosofia clínica, é a estrutura de pensamento. Sem estrutura de pensamento, não há filosofia clínica. O que é, então, a estrutura de pensamento? Bom, a estrutura de pensamento ela é uma tabela com 30 tópicos. O que é tópicos? Bom, a gente pode pegar lá a influência grega e dizer que topos é lugar. E a gente, na filosofia clínica, a gente reconhece o lugar de fala da pessoa. Da onde ela está falando, de que tópico, de que lugar ela está expressando os seus pensamentos, a sua narrativa, de onde vem a sua expressividade. São 30 tópicos, como letras de um alfabeto, que combinadas
e sempre vão vir combinadas, dão uma infinidade de possibilidades de lugar de fala interno de cada um. Aqui, o Miguel Ângelo Caruso, Introdução à Filosofia Clínica, que é o livro mais atual sobre a prática da filosofia clínica, tanto que é o livro que é fundamental, é a base da formação da EPOQUE, na formação a gente parte desse livro, fica nesse livro o tempo todo. O Miguel diz assim, as pesquisas de Lúcio Pacter, feitas a partir do diálogo da historicidade dos partilhantes com a leitura dos filósofos, o levou a perceber que há termos que remetem para dezenas de elementos constituintes da pessoa. Essa diversidade de possibilidades de modo de ser foi denominada de tópicos, em grego, lugar. E foi organizado em 30 tópicos, e a partir da estruturação deles, surge a diversidade de possibilidades de modos de pensar. Trata-se de aspectos formais que podem ou não ser preenchidos pelos partilhantes. Vamos lembrar que a estrutura de pensamento vem do estruturalismo. O estruturalismo é um aspecto formal. Ele tem uma forma vazia que vai ser preenchida, se for preenchida, pelo partilhante. Não pela terapia, não pelo filósofo clínico, não por uma teoria que venha antes do partilhante. Não temos teorias a priori em filosofia clínica. Então, são 30 aspectos formais vazios que podem ser preenchidos de acordo com cada partilhante. E essa noção de conjunto de preenchimento e relação estrutural se dá para cada um de forma diferente através de sua narrativa. Ok? Então, essa é a fundamental noção e utilidade da estrutura de pensamento. São formas vazias serem preenchidas pelo partilhante. Assim como as categorias, né, dos exames categóricos, tempo, lugar, relação, estão ali. Se o partilhante trouxer conteúdo para elas, elas aparecem, senão ficam lá onde elas estão. Nós não mandamos em nada. Não dizemos que tem que preencher, que não tem como, quando, de jeito nenhum. Né? Então, aqui eu trouxe 4 tópicos iniciais aqui da filosofia clínica, como o mundo parece, o que acha de si mesmo, emoções e prejuízos. Antes de dar exemplo, eu só vou ler aqui mais essa frase aqui do Mário Luiz Pardal. Ele diz assim, para a filosofia clínica, esses altos e baixos da existência, as questões existenciais, decorrem da movimentação tópica na estrutura de pensamento, considerada como sendo o eixo das experiências possíveis. Portanto, qualquer modificação da existência implica em agir no modo como experienciamos os tópicos da estrutura de pensamento. Aqui botei aqui 4 tópicos, como o mundo parece, caixa de si mesmo, emoções e prejuízos. Imaginemos que eles aparecem na narrativa de uma partilhante, tá? Imaginemos que esses 4 apareçam, a pessoa vai narrando, a gente vai aprender a ouvir a narrativa e perceber de que tópico está vindo a narrativa. E a gente perceba que esses 4 tópicos apareceram na narrativa. O que nos interessa é compreender como eles estão conectados, qual é a conexão que existe entre eles. Ok? Qualquer modificação de relação entre eles, ou de conteúdo dentro deles, que vem do partilhante, é o que nos interessa para compreender a experiência dele com a sua questão. O conteúdo da fala não nos interessa em si, mas nos interessa para percebermos quais tópicos ele está trazendo a partir da sua fala. E é essa percepção de conjunto da relação dos tópicos é que vai ser para nós a metodologia da terapêutica da filosofia clínica. Temos que perceber os tópicos, as relações e conflitos entre eles. É por isso que o Mário Pardal aqui coloca que a estrutura de pensamento é o eixo das experiências possíveis. Tudo, palavra tudo passa pela estrutura de pensamento. Por isso que sem ela não pode haver filosofia clínica.
Não podemos fazer filosofia clínica com exames categoriais e submodos. Tudo passa pela estrutura de pensamento. Ou tudo tem origem na estrutura de pensamento, ou tudo finaliza nela, ou tudo passa por ela. Isso é um pressuposto fundamental da filosofia clínica. Vão ter lá os submodos, os modos de ser. Mas eles estão relacionados diretamente com a estrutura de pensamento. A estrutura de pensamento pode levar aos submodos, mas todo submodo, com certeza, está vinculado aos tópicos da estrutura de pensamento. E é essa relação que temos que compreender. Fundamental compreendermos tecnicamente, né, na linguagem técnica da filosofia clínica, os tópicos, que são muito simples nesse sentido, não tem grandes teorias, nada. E, fundamentalmente, conseguir enxergar os tópicos em forma de conjunto, de relação, e depois a relação que eles têm com os submodos e exames categoriais. Vamos ter uma ampla visão de relações, um mapa de relações de um sistema que está em movimento. É isso que nós vamos enxergar, né, de forma estética, falando aqui, sobre o partilhante, sobre a sua narrativa e suas questões. Toda questão, sofrimento ou não sofrimento, passa, tem origem ou finaliza na estrutura de pensamento. Fundamental. Então, por exemplo, a pessoa fala como o mundo parece, quando a pessoa narra, né, coisas de forma geral, o mundo, a vida, as pessoas, né, essa sociedade está perdida, porque quando eu vivia, o meu mundo que eu vivia antigamente tinha muito mais valores, né, a filosofia no Brasil precisa se reestruturar. Ela está falando de como o mundo parece para ela, a sua representação de mundo. Esse mundo pode ser um mundo mais restrito, pode ser o mundo do país, o mundo geral, o universo, como seja. A pessoa está expressando relações do mundo, o que acha de si mesma, quando a pessoa narra, fala, adjetivando a si mesmo, né? Ah, eu sou muito lento, eu sempre fui assim, eu sou assim, esse sou eu, às vezes eu me acho tão atrás das pessoas, me sinto tão mal. Pronto, está narrando o que ela acha de si mesma. Ou ela pode dizer coisas boas a respeito de si mesmo, né? Emoções, né? O tópico que fala dos sentimentos, as emoções. Eu não gosto do meu vizinho, eu amo meu gato, eu adoro meus pais, sou apaixonado pela minha esposa. Falou de 4 coisas diferentes, mas todas a partir do tópico emoções, porque é por onde veio a fala, por esse tópico. Falou de 4 sentimentos, são assuntos diferentes, mas a partir do mesmo tópico. Prejuízo são nossas verdades subjetivas, aquelas afirmações que para nós assim é, né? Aquelas afirmações que a gente ouve aí, né? Quem Deus ajuda, quem cedo madruga, é uma afirmação, uma verdade subjetiva para quem narrou isso aí, né? Todos os homens devem aprender sobre ética na escola. Todas as escolas devem ensinar ética desde cedo. São prejuízos, são afirmações que nós temos que são verdades para nós, né? Então, prejuízos. E assim a gente vai aprendendo como reconhecer cada tópico dos 30 tópicos da tabela da estrutura de pensamento. Para quê? Para termos essa noção de conjunto e compreendermos que é essa noção de conjunto na estrutura de pensamento que é o eixo das experiências possíveis de toda a pessoa. Esse é um prejuízo da filosofia clínica, uma afirmação, verdade subjetiva para a filosofia clínica, que é assim que é para ela e que é por isso que temos que perceber a relação de conjunto entre os tópicos da IP. Porque nada mais vai nos mostrar, falo muito em singularidade é isso singularidade em filosofia clínica. É essa configuração única de noção de conjunto dos tópicos, dos conteúdos dos tópicos, submodos e categorias de cada pessoa. Cada pessoa vai ter uma configuração própria, um sistema próprio de relações entre, vamos botar aqui esses azuizinhos aqui são a estrutura de pensamento, vamos botar aqui o vermelhinho como se fosse os submodos e vamos colocar aqui então esse verdinho como se fosse as categorias, ok? Essa relação de conjunto toda aqui
tópicos, submodos, exames categoriais e suas relações, né, que a gente vai perceber na narrativa da pessoa. A gente vai acabar percebendo quais são as relações que essas coisas têm uma com a outra. Isso aqui é, para nós, a singularidade. Não tem nenhuma teoria filosófica sobre a singularidade, psicanalítica, natureza humana. Não, é isso. É a construção de noção de conjunto no nosso pensamento sobre o que a pessoa nos narra. Cada um vai ter a sua historicidade, a sua circunstância, a sua representação de mundo. Vai preencher os tópicos da sua forma, mesmo que eu, meu irmão, minhas irmãs tenhamos os mesmos tópicos em atividade, o que preenche eles, a historicidade deles é completamente diferente. Não tem como compararmos, padronizar, trazer conceitos externos a nós mesmos para revelar quem somos melhor do que a nossa estrutura interna. Não existe nada que possa nos revelar mais a nossa singularidade do que esse conjunto que aparece na fala do outro. E esse é o grande pulo do gato da filosofia clínica. Ela realmente é a única que atinge a singularidade. Tira as questões culturais, as questões de história, de tempos. Cada um vai significar, interpretar a cultura que é igual para todos de forma diferente. Então não adianta dizer marcações, somos desse tempo, somos dessa história. Isso não nos diz nada. Porque se fosse a cultura e a história e o tempo definisse quem somos, todos seriam Aristóteles, todos seriam Platão, todos seriam Santo Agostinho, ou ninguém seria nada. Exatamente porque somos singulares que podemos interpretar, ter uma representação de mundo, das coisas, do momento, do tempo, do lugar e da relação completamente diferentes. E nas terapias atuais, todas, só a filosofia clínica chega à singularidade. E é por isso que ela é tão acolhedora, que a pessoa fala e o que fica ali, que aparece ali, é ela mesma. Sem nenhuma outra teoria querendo dizer que o que ela apresentou é outra coisa. O que melhor explica você é esse autor. Não, não. O que melhor explica é ela mesma. Nós, se formos bons terapeutas da filosofia, vamos chegar à singularidade de cada um. Se não chegarmos, erramos terapeuticamente. Singularidade é isso. Sem nenhuma teoria de valor, normativa, filosófica, ontológica. Então, mais uma vez, o Miguel nos diz aqui que os 30 tópicos são, portanto, balizas para orientar o terapeuta no processo de compreensão do mundo, né, estudo de pensamento, no mundo dos pensamentos dos partilhantes. Conseguirmos revelar para nós a singularidade. Vamos então agora ao último eixo da terapêutica, da técnica, da filosofia clínica, que são os submodos. Muito bem. Uma tabela com 32 submodos, com a mesma perspectiva, né, da estrutura de pensamento, que combinados, e sempre vem em combinação, submodos, dá uma infinidade de possibilidades de modos de ser. Ok? Mas por que submodos e não modos, né? Por que temos aqui os submodos? Bom, eles são porque eles são sempre relacionados em submissão aos tópicos da IP. Estudo de pensamento é a peça fundamental da filosofia clínica, do eixo. Se a gente está ouvindo e a gente consegue escutar e reconhecer um submodo no pré-juízo da filosofia clínica, ele sempre está relacionado com o tópico da IP. Nós vamos precisar, terapeuticamente, reconhecer qual é o tópico a qual esse submodo se relaciona. Ele não existe sozinho. Não tem subsistência sozinho. Ele é sempre subsumido a algum ou um ou mais tópicos da IP. Quando enxergamos o submodo, não conseguimos compreender a que tópico ele está relacionado, temos que ouvir mais. Temos que prestar mais atenção para aparecer o tópico, porque o tópico é o eixo das experiências possíveis, está em estrutura de pensamento. Nós não intervimos, digamos assim, diretamente nos modos de ser do outro. Isso faz o coaching. Está pouco interessado na estrutura interna de cada um. Isso faz os amigos, quando dão conselho. Para de ficar chorando aí, vai sair, vai sair.
está nos propondo um outro modo de ser, mas está pouco preocupado com o que acontece internamente. Isso é um agendamento máximo, influência máxima. Influência máxima, o mínimo, qual é o máximo? É intervir diretamente no modo de ser. Se isso não está sendo, se a pessoa não libera, não dá acesso a isso, ela está sendo invadida. E é assim que ela se sente muito nas terapias psicológicas, psicanalíticas, psiquiátricas, invadidas. As pessoas aconselham, dizem como elas têm que ser, ouvindo os 10 minutos. A filosofia clínica, nós não agimos diretamente nos nós, muito menos no início da terapia. Nós precisamos compreender a que estrutura de pensamento, a que tópico de estrutura de pensamento, esse submodo ou esse submodo estão relacionados. E é lá que nós temos que dar nossa atenção agora, sabendo que essa estrutura de pensamento remete a esses submodos. Então, eles são sempre relacionados em submissão aos tópicos da EP. Portanto, não podem ser avaliados separados. Né? Aqui nós estamos fora do âmbito do conselho de amigos. Né? A gente senta num bar, toma uma cerveja, o cara conta a desgraça, a gente faz assim, faz assado. Aqui na filosofia que a gente não aconselha. A gente não fala por comportamento. Se formos falar dessa forma, só depois de termos uma noção muito aproximada dos exames categoriais e dos tópicos fundamentais da estrutura de pensamento daquela pessoa. Então, ao perceber um submodo, deve-se atentar para qual tópico da EP, da estrutura de pensamento, ele está relacionado. Nesse sentido, nós podemos fazer uma terapia da filosofia clínica só com exames categoriais e tópicos EP? Pode. E eu tenho certeza que muitos filósofos clínicos no Brasil fazem só isso. Submodos é uma maneira mais sutil e às vezes mais complexa no terapeuta da filosofia clínica para dominá-los. Realmente, eles são mais complexos, essa relação. Então, muitas vezes na nossa formação, eu tenho certeza que eu também já fiz isso, a gente faz a formação, faz o estágio e tornamos-nos terapeutas de EP. Temos que durar EP e ficamos ali. E a pessoa mesmo vai dando conta de rever seus modos de ser e ela mesma vai alterando. Com poucas indicações de agendamentos mínimos que vamos fazendo. E é uma grande terapia, já vai ser uma grande terapia completamente diferente de todas as outras que existem por aí. Porque ela é respeitosa e acolhedora frente à estrutura de pensamento, ou seja, a singularidade de cada um. Ok. Agora, um terapeuta que vai tendo mais experiência, onde que ele vai ter experiência? Em como reconhecer e utilizar os submodos dentro da terapia daquela pessoa. Esse terapeuta está um nível acima dos outros. São poucos hoje que eu posso nomear, apontar, que tem um domínio completo de exames categoriais, estudo de pensamento e submodos. Aponto Hélio Strasburger, é só ler os livros dele. Conheço menos, mas com certeza aponto Lúcio Pachter, né, estruturador da filosofia clínica. E não consigo apontar mais nenhum, que eu me lembre. Eu estou em processo. Né? Estou em processo cada vez mais de aprender, estudar, reconhecer e conseguir utilizar os submodos como uma ajuda terapêutica a mais. Né? Então, quando a gente fala em estudos avançados em filosofia clínica, para mim nada mais é do que compreender na prática e com outros colegas como eles fazem com os submodos em terapia. Então, tenho aí quase 10 anos de terapeuta e tem muito caminho, muito chão para compreender a utilidade dos submodos em terapia. Por isso que eu aponto, né, para outras pessoas, quase 30 anos de experiência, Alice Strasburger, Lúcio Pachter, né, eles têm uma capacidade de reconhecimento e utilização, tanto no seu modelo epistemológico aqui para compreensão, quanto terapeuticamente, dos submodos que, né, todos nós juntos temos. Então, o submodos é extremamente importante, ele dá um outro nível de profissional terapêutico, mas ele não pode ser tratado de forma separada, né,
da estrutura de pensamentos, nem tentar fazer uma terapia diretamente com submodos. Então, a gente vai estar afrontando, invadindo a singularidade do outro. Então, submodos são maneiras, são modos de efetivar o que está na EP, estrutura de pensamento. Então, eu tenho lá dentro do minha estrutura de pensamento, por exemplo, um tópico emoções. Estou com saudade de alguém. Minha emoção, meu tópico, tá lá, saudade. Como é que eu coloco como é que eu efetivo esse sentimento? Eu posso ligar para a pessoa e dizer, nossa, estou com muita saudade de você. Ligar para a pessoa. Esta ação é um submodo. É um modo de efetivar aquele meu tópico. Posso mandar um presente. Só mora longe. Manda um presente com uma cartinha para chegar na casa dela. É um outro modo de efetivar o mesmo tópico. Posso publicamente fazer um vídeo e dizer que estou com saudade. Escrever no muro, da rua, um poema. Há várias formas de efetivar aquele tópico. Essas várias formas de efetivar, esses modos de efetivar, essas ações, são submodos. Não vou entrar aqui nessa distinção, né? Ela requer mais tempo, um pouco mais de conhecimento prévio dos submodos, para a gente fazer isso aqui mais fácil na formação. Eles são tanto formas de ser internas quanto externas. Eu ponho aqui a teoria de ação no estoicismo, porque ações mentais, né, a teoria da ação em Epiteto, por exemplo, ela é puramente intelectiva, os seus próprios juízos. Não requer uma manifestação no mundo. Ele diz assim, se eu desejo, se eu quero me levantar para passear, essa efetivação no meu pensamento é tudo que eu tenho. Se eu tentar levantar para passear e andar e alguém mais forte impedir, ela não impede que eu deseje. Ela impede que o meu corpo ande. Mas a minha ação foi efetivada. Interna. Então, o estoicismo, né, tem muito Epiteto, né, tem muito dessa noção de que nós temos ações internas no pensamento, que são ações, que são modos de ser internos que nos definem. Mesmo que a gente não consiga fazer esta ação no mundo exterior. Mas também os submodos também são ações externas, no mundo, né, visível. Quando eu ligo para a pessoa com saudade, eu estou efetivando. Estou mostrando para ela e para as pessoas que estiverem ao meu redor, estão vendo que eu estou tendo um modo de ser. Mas eu posso ter modos de ser que são internos, que ninguém veja. Então aqui tem dois exemplos. Estava assim, eu estava ansioso antes da apresentação, então fui passear na rua e sentir o cheiro do jardim e a brisa no rosto. Este fui passear na rua, né? Estava ansioso, digamos seja uma emoção, ou o que acha de si mesmo, né? Estava lá um tópico. Como é que ela fez para efetivar essa ansiedade, né? Ou para diminuí-la? Foi passear na rua. Esse foi passear na rua e sentir o cheiro do jardim da brisa no rosto é um modo de ser, é um submodo. O outro exemplo é precisava decidir uma coisa importante para amanhã. Então, eu fiquei a noite toda pensando os prós e contras de cada opção. A pessoa deita na cama e fica lá de olho aberto, pensando, aí, isso, aquilo outro, foi assim, essa. Esse fiquei a noite toda pesando os prós e contras é um modo de ser, que se efetivou no pensamento. Não teve nenhuma ação naquele momento, não teve nenhuma ação que fosse explícita. Depois ela vai transformar isso em alguma ação. Mas naquele momento que ela estava pensando prós e contras, naquele momento ela estava efetivando um submodo, um modo de ser do pensamento, para efetivar alguns tópicos da sua EP. Um tópico da estudo de pensamento se chama busca, os nossos projetos do futuro. Para efetivar a busca, ela ficou pensando de noite sobre prós e contras. Aquilo é uma efetivação, mesmo que ninguém tenha visto. O que ela decidiu depois e vai fazer no mundo exterior, ou não, de repente decidiu
e dormiu e ficou tranquila. E não efetivou nada no mundo, mas efetivou no pensamento. Então, há essa diferenciação que seria, né, mais importante a gente ver ela de forma mais ampla na formação. Nossos submodos podem ser tanto ações e modos de ser, que tem uma apresentação externa, uma expressividade externa, ou apenas no seu próprio pensamento. Então, essa é a relação fundamental entre tópicos e submodos. Obviamente, os exames categoriais são fundamentais, são o chão, o horizonte existencial, né, que a pessoa nos dá, nos passa. Dentro desse horizonte existencial estão os tópicos e as maneiras que ela efetiva seus tópicos naquele mundo que ela nos apresenta. Essa relação é fundamental. Bom, então aqui estão, né, apresentados os 3 eixos fundamentais da técnica da terapêutica da filosofia clínica. Exames categoriais, tópicos, EP e submodos. E na relação entre eles, aqui, ó, nessa interseção entre eles, é que nos interessa. Quando a pessoa fala na sua historicidade, aparece exame, algumas categorias, não quer dizer que ela está apresentando todas as categorias da vida dela. Ela está apresentando na interseção do tópico submodos que interessa aquele assunto imediato que ela nos trouxe. Nós trabalhamos sempre com perspectivas aproximativas daquilo que a pessoa quer nos trazer, tem interesse em trazer, consegue nos trazer. Nós trabalhamos com o todo que aparece, mas não com o tudo da pessoa. Nem sei o que é isso. Mas com o que aparece, nós temos uma noção de totalidade. Temos que perceber a totalidade do que aparece, fenomenologicamente. A totalidade do que aparece, para nós, terapeutas, tem que ser traduzidos em categorias, tópicos da EP e submodos. Espero, assim, então, ter apresentado de forma muito resumida a formação, isso são meses de estudos, mas de forma muito resumida, né, a técnica, a prática dos eixos da terapêutica da filosofia clínica. Na próxima e última aula, como um adendo, como um a mais, eu vou apresentar aqui, falar sobre a antipsiquiatria. Ela não está efetivamente na metodologia da filosofia clínica, ela circunda de forma importante, mas marginal, tanto o ser terapeuta quanto os próprios eixos da terapêutica. Mas aqui a antipsiquiatria é um argumento importante para mim, Fernando, terapeuta da filosofia clínica e como filósofo. Então é um assunto que desde que eu fiz a minha formação se apresentou para mim e desde lá eu pesquiso, eu leio, eu escrevo, eu falo nos vídeos sobre a antipsiquiatria, o que ela é como movimento e qual a relação dela como argumento com a filosofia clínica que eu, Fernando, trago. Então, quando eu estou falando aqui, é um argumento meu, não é nem de Lúcio Pachter, nem de Alice Strasburger, nem de outro filósofo clínico em si. É uma característica da minha percepção, da minha apresentação de mundo, da filosofia clínica, dentro do âmbito das outras terapias. Fundamentalmente, a psiquiatria e, fundamentalmente, a chamada psiquiatria biológica. Então, na próxima aula, também de uma forma muito resumida, porque são anos e anos de estudo, eu vou trazer aqui uma apresentação estrutural, inicial, do que é esse movimento e qual é esse argumento em relação à filosofia clínica, na minha perspectiva de terapeuta e de filósofo. Espero, então, nos encontrarmos no próximo vídeo e até a próxima aula.